Na opinião de vocês, pensando que esse risco de um BC político ele é menor, o que vocês acham que é o futuro de curto prazo do dólar, digamos, para o ano que vem? O que eu queria era o preço do dólar em 31 de dezembro de 2025. Vocês podem falar, por favor? Claro. Lembrando que isso fica registrado para a história, né, gente? Perfeito. Não, tô brincando, mas muita gente pergunta. O cara quer viajar no final do ano, ele fala, cara, o dólar agora tá 5,43, no momento que a gente está gravando aqui, né, transmitindo o podcast. E aí? Tá bom para comprar nesse preço? Vai voltar para os 4,90 do final do ano passado? Vai subir mais? Vai chegar a 5,70 e passar? Qual a expectativa? Eu sei que isso não depende só de Brasil, depende também de juro americano, por exemplo. Eu queria saber um pouco do que vocês entendem que pode vir a acontecer no futuro breve. Olha, modéstia à parte, Bruno, em setembro do ano passado, o dólar estava 4,78. A gente fez um podcast aqui com o professor Cabral e eu e o Cabral falamos que o pessoal ia sentir saudades daquele dólar, porque a gente estava até falando de renda fixa americana naquele nível, e a gente falava, o nosso maior medo hoje é o dólar, não é bolsa, não é juros, é o dólar, porque assim, ele está muito comportado para tudo que a gente estava desenhando de cenário, e o cenário desencadeou, de 4,78 foi para 5,70. O dólar tem que separar duas coisas. A coisa número 1, o investidor, pessoa física que investe seu dinheiro em dólar, ele tem que se lixar para o valor do dólar. Ele tem que seguir o plano dele e alcançar a alocação que ele quer lá fora. Dane-se se o dólar está 1, está 10. Isso não vai fazer a diferença no patrimônio dele lá na frente, porque o longo prazo vai premiar tudo isso. E ele perde, por exemplo, o dólar bateu 5,70, o S&P bateu 5.600 pontos, máxima histórica, 34 no ano. Então, o investidor pessoa física, ele tem que seguir o plano dele. Agora, falando de dólar, que é uma coisa que eu gosto muito, que foram meus 25 anos de mercado, foram operando isso para grandes bancos estrangeiros. Eu olho para esse safado todos os dias, o tempo inteiro. Até hoje eu tenho o dólar aqui, a plataforma, eu fico olhando, porque é um filho para mim. O governo baixando o tom e as coisas acontecendo, para mim, por matemática, paridade e tudo, ele tem que voltar para 5,30. Ele está numa barreira agora desse 5,43 porque tem muita zerada de posição de venda que foi no 5,70 de player que está vendendo. Estão zerando algumas coisas e toda hora que ele está chegando para perder os 5,40 vem uma coisa nova. Foi a CSLL, aí agora estão falando já de possivelmente um outro negócio. Aí o presidente falou, então assim, ainda tem muito ruído. Só que na paridade, tanto o dólar real como o dólar mexicano, que foram os dois que desandaram, coincidentemente porque o México elegeu uma esquerda aloprada lá também, impressionante como faz preço essas coisas, as pessoas acham que é birra nossa. Estão voltando quando a pessoa acalma um pouco. Então, assim, por paridade, ele tinha que estar uns 5,30 hoje. O mercado não vê essa paridade porque tem o fator humano. Agora, para 31 de dezembro de 2025... eu acho que a gente está caminhando para ver o dólar a 6 ou para cima. Sempre para cima. Eu ia falar que até eu sabia a resposta dessa sobre comprar ou não. Não, acho que no longo prazo, por exemplo, se você fala de já compra, próxima Copa do Mundo, o dólar vai estar mais alto que agora ou não? Eu falo, vai estar mais alto. Agora, eu falei 2025 pelo seguinte, né? A gente tem uma expectativa de queda de juro americano. Não sei quando vai acontecer, porque a gente tinha expectativa no começo do ano de vários cortes. Não veio nenhum, né? Foi adiando. Não sei se vai começar esse ano, se vai começar no ano que vem. Mas na hora que o juro americano começa a cair, os Estados Unidos ele deixa de ter essa atratividade toda, porque hoje o cara tá olhando, para que correr risco num país emergente, com déficit fiscal, com um governo que tá pisando no acelerador, que embora arrecade mais, ele consegue gastar mais ainda, que tem um arcabouço que reforça os gastos ano após ano, se eu posso ganhar dólar mais 5% ao ano, para emprestar dinheiro pro dono da máquina de imprimir o dinheiro mundial. E essa máquina está cercada por muito armamento, bombas atômicas e um arsenal de aeronaves, né, e porta-aviões. Então o cara pensa, quer saber? Eu vou deixar meu dinheiro lá. Agora, se o juro lá começa a cair, aí tem, independente do que está acontecendo aqui no Brasil, independentemente disso, o real, as posições em reais ficam mais atrativas. Então, o juro americano vai cair em 2025 para que a gente possa ter uma queda? Ou, apesar disso, aqui a gente vai dar um jeito de ferrar tudo e o dólar vai subir? A gente estava conversando... Eu ia citar isso. A gente estava conversando antes disso. Os juros vai cair lá nos Estados Unidos. Provavelmente até depois do número de inflação de hoje cedo, que veio deflacionário, vai cair, pode cair em setembro. Ou, no mínimo, entre novembro e dezembro, uma vez. E 2025, no par e passo, ele vai se ajustando. Só que aí é o ponto que a gente estava conversando. A Europa está muito atrativa. A China está atrativa, querendo emergente por emergente. A China. Então, assim, o Brasil é essencial fazer a sua lição de casa para voltar a ser atrativo, porque agora ele está sem... Você não tem perspectiva.
Você está reagindo às coisas que acontecem no curto prazo. Porque você não tem perspectiva do... Não, tá ruim agora, mas estamos fazendo certo para o fiscal ancorar lá na frente. Estamos fazendo certo para a Selic continuar caindo e subir a atividade. Não pensa que a Selic vai cair porque os juros americanos vão cair se a gente não arrumar a nossa casa. E era isso que a gente estava falando antes do podcast aqui, né, Raíssa? Perfeito. E, poxa, a gente olha, por exemplo, termos de troca, né? Que é o balanço entre o que o Brasil está exportando e importando. A gente está com um termo de troca... Não está mal, mas está bem mais abaixo do que a gente já teve quando a gente chegou a ver esse momento do dólar a 4,70. E, poxa, se a gente começar a imaginar um governo que acelere aqui na caneta um corte de juros, você vai, por mais que os Estados Unidos tenham essa tendência de cortar, se o governo aqui vai cortando de maneira imprudente, você está fechando um diferencial de juros, que poderia ser atrativo para a nossa moeda, num cenário de extrema incerteza, em como a gente comentou, não é mais só o gringo que está tirando dinheiro do Brasil frente a essa incerteza. Hoje em dia é muito fácil, você abre uma conta numa Avenue, no BTG, numa XP, e a pessoa física, às vezes até de maneira sem fundamento, putz, eu não sei direito, mas eu tô sentindo que aqui tá muito esquisito. Só no medo. Eu vou embora. E você vê o fluxo de saída, né? Eu vi um valor, não lembro exatamente, mas já tem 18 bilhões de reais em Bitcoin saindo do Brasil, investidor levando dinheiro para investir na Bolsa Internacional. Então isso tudo agrava a nossa situação. Mas se tiver... Até um exemplo, o dólar bateu 5,70 aqui, com aquele discurso. Teve um dia depois ou 2 dias depois, o Lula amaciou um pouco a mensagem, trazendo ali, falando, pessoal, não, a gente vai ter compromisso com o fiscal sim. Bastou ali uma sinalização e já voltou bastante. 5,70 foi para 5,55. Foram 2 dias de quase 2% de queda. Mas até onde o discurso faz preço? Porque nesse momento faz. Só que uma coisa que você fala, outra coisa que acontece, né? Perfeito. Quando que o mercado vai ver, cara, não dá mais para escutar só o discurso, tem que ver as ações. Mas é onde nós estamos agora. Ele parou no 5,40 e está estacionado, lateralizado, com juros parando de futuros parando de cair também, justamente porque agora coloca ação nas suas palavras. Porque você falou há uma semana e faz uma semana que eu estou vendo voltar, não está aloprado o discurso, mas assim, cadê a ação? Cadê alguma coisa? É o dilema de César ao contrário, né? Diz que a esposa de César não precisava ser honesta, tinha que parecer. A mulher de César aqui não basta ser honesta. Não basta parecer responsável com o fiscal, tem que mostrar alguma atitude concreta nessa direção, o que a gente ainda não está vendo, né? O mercado cobra. O César separou da esposa dele, de uma das esposas, porque havia um boato de traição, mas não tinha confirmação. Ele falou, não interessa, tô separado. Porque a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então não basta parecer, né? Não, vamos fazer. E aí, cadê a providência? Se a gente pega lá, a expectativa esse ano é de déficit. Perfeito. De 0,5%, né? Isso. Só que provavelmente a gente vai conseguir bater essa meta para mais, né? Pelo Com que a gente tá certeza. vendo. Uhum. E ano de eleição municipal, liberando dinheiro pra cacete. Toda hora que eu vejo notícia, é ou aumento de imposto ou liberação de emenda parlamentar. É o que aparece do governo. Foi o que aconteceu. Eles arrumaram 25,8 bilhões de corte de gasto para o ano que vem e 2 dias depois liberaram 23 bilhões de verbas orçamentárias para o Congresso. Aí você faz a conta e fala, peraí, vou enxugar 25, mas já liberaram 23, zerou. Não, e você olha assim, quanto é que vai arrecadar com offshore? Vai arrecadar 10. Aí você olha lá, não, perdoaram 10 bi da Lava Jato para não sei quem. E esse da offshore ainda é um fenômeno one-off, né? Captou agora esse recurso, Sim. não vai mais se repetir essa arrecadação para o ano que vem. Tem a questão dos precatórios, que foi pago não nesse ano fiscal. Então, ano que vem, isso talvez tenha que entrar na conta também. Vai piorar ainda mais a nossa meta de arrecadação. E o fiscal é o grande desafio agora que o mercado tem apostado como que vai se desenrolar isso. Parece ter, quando a gente olha para ativos brasileiros, começa a aparecer até algumas oportunidades. Parece que as Bs estão com uma certa gordura. Mas mesmo com essa aparência, eu conversando com gestores, ninguém está comprando com tanta confiança. Cara, tá muito volátil. O técnico não tá tão favorável. Então o pessoal um pouco em compasso de espera para ver alguma atitude concreta em relação ao fiscal mesmo. Para quem estava se perguntando aqui, essas Bs que o Arraes falou são as NTN-Bs, ou seja, o Tesouro IPCA, que está pagando 6,5%. Todo mundo sabe que é um negócio muito bom, mas não estão pisando no acelerador e comprando. Porque o cara fala, cara, tá pagando 6,5 agora, mas não vejo um gatilho para essa taxa cair. Às vezes até pelo contrário, né? Vai começar a chegar mais próximo de eleição, o governo vai querendo gastar mais. Porque historicamente, se você pega na democracia aqui do Brasil,
pessoal segura um pouco no começo do governo para liberar a chave do cofre no final para tentar uma reeleição. Perfeito. Só que aqui foi invertido isso aí. não foi invertido, não vai ter chave do cofre. Eu acho que não vai inverter, entendeu? Eu duvido muito que o governo no final vai falar, não, agora vamos segurar, pessoal, que a gente gastou mais no começo. Acho isso tremendamente complicado. Perfeito. Mas aí, novamente, até tem o pessoal que vai investir lá fora, aí você falou, Fábio, pô, vamos tirar o dólar da conta, vamos mandar o dinheiro, porque o dólar tá caro, mas lá tá batendo recorde atrás de recorde, etc, é coisa que a gente vai falar aqui. Mas pensando no pessoal que vai viajar, você concorda com o Fábio? Você acha que 5,40 é um preço bom, porque se olha para o final do ano que vem, poderá estar mais alto? Eu tenho essa visão também, né? Estruturalmente, a gente tem metas de inflação maiores do que os Estados Unidos, então é quase como se o nosso dinheiro tivesse programado para perder valor mais rápido do que a moeda norte-americana. Você falou uma frase que eu concordo muito também, a questão do dinheiro é confiança, né? E como você não tem argumentos para confiar no nosso caminho fiscal aqui. Então, acho que a gente tem uma grande dificuldade. Eu prefiro não apostar no dólar. Eu vou para a lua de mel esse ano, vou viajar para fora. Eu estou comprando moeda todos os meses há muito tempo. Melhor conduta. Sim. Porque eu não sei direito o que vai ser. Eu posso ter uma impressão de como que o dólar pode se comportar, mas eu não aposto nisso. É muito difícil. O Fábio foi trader, talvez tenha uma opinião de tomar posição ou não. É o papel, não é a opinião. O que eu acho é cada um tem que saber o seu papel. O meu papel como pessoa física é justamente me proteger fazendo a média. Porque eu nunca vou saber o melhor momento. Uhum. Como nós já vimos aqui, há 4 anos que eu convivo com o pessoal no Viver de Renda, lá, a turma do Global, eu já vi gente que viu o dólar lá atrás a 5,30, no 4,70, no 4,50 eu compro. Ele foguetou de volta, o cara está reclamando até hoje. Então, assim, compra todo mês. E agora, como o Bruno falou, você está comprando, estaciona ele num ETF de renda fixa que está te pagando 5% ao ano e vai fazendo médio disso. Com alta qualidade de crédito. Isso que a gente tem que fazer. Agora, o trader, ele é pago para acertar. Ele é pago para bater o mercado. Aí é diferente, é outro papel. Perfeito. E eu fiz um estudo uma vez, não vou lembrar os valores exatos, mas eu simulei 3 perfis de investidores diferentes. Um investidor que está olhando o câmbio e ele só vai investir o dinheiro depois que o dólar passa por um movimento grande de desvalorização. Então, ele espera o dólar ficar barato para comprar. O outro investidor, ele não olha para o dólar, ele olha para a valorização dos ativos lá fora. Se o S&P dá uma brecha, fica mais barato, ele entra. E um terceiro perfil é o cara que não está olhando para o dólar, não está olhando para a valorização dos ativos, está investindo devagar e sempre. E o melhor resultado ficou com a pessoa que não está preocupada com a volatilidade de curto prazo, está investindo porque em prazos longos isso fez a diferença. E sem toda a dor de cabeça e ansiedade de ficar olhando se está na hora de comprar ou não. Então, eu acho que para a pessoa física que tem um longo prazo a seu favor, é como o Fábio disse, investe sempre com regularidade, siga a tua estratégia, porque lá na frente você vai ser muito bem recompensado. Bom, para quem está assistindo aqui pensar, eu não invisto, mas eu quero saber da questão da viagem, eu concordo com o que foi dito. Eu não deixo para comprar dólar na véspera da viagem que eu vou fazer. E hoje isso me afetaria até muito pouco, porque felizmente a gente construiu um bom patrimônio, temos um fluxo de renda legal. Só que para o cara que deixa para fazer isso, ele pode dar muita sorte, o dólar cair, ele fala, caramba, vou poder comer em restaurantes melhores do que eu tinha imaginado. Uhum. Agora, pro outro cara que achou que ia comprar a 5,30 e comprou a 5,70, ele tá lá fazendo jejum intermitente tomando sol, para ver se ele consegue energia nos Estados Unidos. Então, o melhor é que você compre todo mês, para que você tire da conta esse fator de uma subida muito forte do dólar que pode acabar atrapalhando a sua viagem.